Olá, amigos, para mais um episódio do nosso programa Debatendo Joana de Ângeles, aprofundamentos na série psicológica. Hoje é um dia muito especial, uma noite muito especial, pois estamos com uma convidada lá do Rio de Janeiro, a Iraci Campos Noronha, do Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca, o Seja Barra. Ela está aqui para conversarmos um pouco sobre a importância da mentora Joana de Ângeles em nossas vidas. Este, que é o nosso episódio de número 51, pois há recém passamos a marca dos 50 episódios do nosso programa, que começou no final de 2019, está tendo aí um bom público, uma boa oportunidade para debatermos a obra da mentora. Então, hoje vamos fazer este episódio especial, que está sendo transmitido através do canal do Seja Barra, no YouTube e no Facebook. E, ao mesmo tempo, através do nosso canal TV Ameres, o canal da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, onde realizamos este programa. Tudo bom, Iraci? Tudo bem, Alexandre. É uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês, com essa equipe da AME, podendo fazer essa transmissão gostosa. A todos que estão nos acompanhando, que estão entrando agora, um beijinho assim muito carinhoso para que a gente possa, unidos, né, entrar nesse busca de equilíbrio e autoconhecimento que Joana nos traz. Que bom, e que esse amor que está nos trazendo, essa vibração positiva, que é tão necessária a todos nós nesses momentos graves da humanidade, que este magnetismo esteja banhando os nossos estudos, as nossas reflexões. Meus amigos, para quem não conhece a nossa amiga Iraci, eu vou apresentar ela aqui. Ela nasceu em Indaiatuba, São Paulo, é isso mesmo? Isso, interior de São Paulo. No interior de São Paulo, né? E com menos de 13 anos já estava engajada no movimento espírita, trabalhando em tarefas doutrinárias e mediúnicas, junto à obra social fundada por sua família. Esse trabalho lhe serviu de preparação e alicerce para um dos maiores desafios de sua vida, a fundação do Centro Espírita Joana de Ângeles, Seja Barra, a pedido, olha só, da veneranda Joana, e sob o convite do nosso amigo Divaldo Pereira Franco. Então, vemos que a Iraci já está há tempos aí trabalhando na equipe de Joana de Ângeles, junto da sua boa vontade, junto, eu tenho certeza, né, Iraci, de inúmeros amigos, porque para cada trabalhador que a gente vê se expor em público, há uma rede de trabalhadores encarnados e desencarnados atuando, não é? Totalmente, uma equipe muito grande, né, da Falange de Joana, de Francisco de Assis, que sempre eles trabalham juntos, né, doutora Anise da Silveira, Jung, então é uma equipe muito bonita, né, equipe de médicos da alma, daquele interior que só a gente conhece, aliás, muito mal, né? Mas que a gente está aprendendo a se conhecer e em busca dessa paz interior, né? Que a gente está no constante, principalmente agora, nesse momento de uma transição tão grande, a gente está em busca constante dessa paz, e essa equipe sempre junta vem fortalecer, né, a nossa força de vontade, a nossa coragem de seguir, a nossa determinação e, sem dúvida, a nossa fé. E é dessa equipe que a gente vai falar para entender melhor a força do trabalho de Joana de Ângeles. Isso que a Iraci já está nos adiantando, é justamente essa força-tarefa daqueles protetores da humanidade que em todas as eras, em todas as áreas do conhecimento, desde a fé até a ciência, desde a poesia, das artes, da filosofia, estiveram em todas as épocas da humanidade nos alimentando com seus ensinamentos, criando uma propulsão na humanidade terrena,
sempre que nós, de alguma forma, estamos um pouco mais estagnados, conforme já nos trouxe Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que sempre que há uma estagnação no status quo, há esse influxo do alto, assim como houve na antiguidade, houve aquele período do Renascimento, e principalmente, como está em Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, neste importante momento de transição planetária. E a equipe de Joana, junto a psicólogos do alto, está aí acionando Jung, está aí acionando Nise da Silveira, conforme nós vamos falar daqui a pouco, porque a Iraci, ela psicografou este livro, Reconstruindo Emoções, junto da mentora do espírito de Nise da Silveira, que foi uma importante psiquiatra brasileira, um dos grandes nomes da psicologia profunda no Brasil, e uma das grandes introdutoras do pensamento de Carl Gustav Jung, que é justamente aquele espírito que se liga a Joana de Ângeles, uma vez que ela utiliza o palavreado e os conceitos junguianos para trazer a sua visão da psique através do ser imortal. Nós tivemos uma pausa aqui no vídeo. Vocês estão me escutando? Paulo, tu tá aí? Aqui está normal. Tu tá podendo me ver, Iraci? Normal. Tá, então eu vou seguir, tá? Porque aqui travou minha imagem. Aqui travou minha imagem, mas eu vou dar seguimento. Meus amigos, vamos então apresentar o tema de hoje. A importância de Joana de Ângeles em nossas vidas. Já lá no período da codificação, daqueles médiuns que auxiliaram a Kardec, surgiu um nome grafado no papel, um espírito amigo. Era um dos membros da falange do Consolador, que se manifestava, trazendo o seu amor, o seu conhecimento, tudo aquilo que já havia aquilatado em seu coração. É porque nós temos, através dos séculos, a presença da personalidade Joana de Cus, que acompanhou Jesus e foi uma das mártires do cristianismo nos primeiros anos. Logo depois, nós tivemos as personalidades de Clara de Assis, junto ao pobrezinho, na Itália, daquele mentor magnífico que veio trazer a sua mensagem. Depois disso, tivemos Juana Inês de la Cruz, nas terras mexicanas, e Joana Angélica de Jesus, no Brasil. O que essas personalidades têm em comum? Todas são manifestações do mesmo espírito. A nossa querida Joana de Ângeles, que hoje, sendo esta entidade que traz no seu cabedal, na sua psique, todo o conhecimento, toda a experiência dessas anteriores encarnações, faz o seu trabalho agora através das mãos e da oratória de Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles, desde 1964, quando trouxe o livro Messe de Amor, desde então vem penetrando profundamente na nossa vida íntima, correlacionando os ensinamentos de Kardec com uma visão muito própria acerca dos pensamentos e sentimentos que fazem parte do nosso mundo interior. Não por acaso, a partir de 1989, com o livro Jesus e Atualidade, ela inicia uma nova fase, a série psicológica, que hoje já somam 16 livros. E através da série psicológica, que, a meu ver, ela não apenas está espiritualizando os conhecimentos da psicologia, como também ela está dando uma roupagem psicológica, trazendo uma interpretação psicológica do paradigma imortalista presente em Kardec. Iraci, vamos começar a falar então dessa importância dessa mentora em nossa vida. E eu sei que ela tem uma passagem muito importante junto a ti. Tu gostaria de trazer para nós? Bom, Joana, eu falo que ela começou me assediando, né? Antes de brotar, ou seja, né? Antes de fazermos a fundação do Seja, antes sequer de passar pela nossa cabeça. Um ano antes de receber a mensagem dela, eu abria como
aprendi como espírita a vida inteira, eu fazia o evangelho, né, a leitura do evangelho, toda manhã e toda noite. Isso é um hábito muito, muito pessoal e que eu não fico sem fazer, faz falta. E durante um ano inteiro, eu abria o evangelho exatamente na passagem de Joana, mas eu nunca tinha me atentado, né? Muito será dado, ou melhor, muito será cobrado, aquele que muito será dado, né? A gente, ou seja, você recebe, pode falar. Muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Exatamente. E eu falava, meu Deus, mas, tipo assim, o que é que está acontecendo, né? Que tanto é esse dado na minha vida e que eu tenho a responder a isso, né? E aquilo ficava martelando na minha cabeça, mas eu troquei evangelho, eu não sei quantas vezes eu comprei evangelho novo, porque eu achei que ele estava viciado, eu abria de ponta cabeça, de lado, de tudo quanto é jeito, era a mesma. Fui passar uns dias na casa da minha mãe, no interior de São Paulo, e como sempre fazia o evangelho junto com meus pais, e lá tivemos a oportunidade, peguei o evangelho dela, abri na mesma leitura. No terceiro, quarto dia, aí meu pai falou assim, minha filha, mas não está esquisito? Parece que já tem 3 dias que está caindo na mesma leitura quando você abre. Eu falei, não, pai, já tem quase 1 ano, não são 3 dias. E eu não sabia por quê. Até que Divaldo trouxe essa mensagem que Joana, assim, pontualmente estimulou que eu o encontrasse, né? Porque nós nos encontramos numa outra casa espírita e que eu frequentava, que eu trabalhava na época em vários setores aqui no Rio de Janeiro, e Divaldo foi lá fazer uma palestra, né? E aí aconteceu algo assim muito inesperado. Toda vez que eu me aproximava dele, eu ficava muito bem. Mas era eu me afastar da onde ele estava, que eu tinha uma crise de choro desesperadora. E eu não sou assim. E aí, na quarta vez seguida disso acontecendo, eu falei, peraí, eu vou conversar com ele, né? Eu cheguei perto dele e falei, de volta está acontecendo isso, eu estou achando tão esquisito. Aí ele olhou, sorriu e falou assim, olha, é um encontro, um reencontro de almas muito amigas e que estiveram juntos há muitos e muitos tempos e várias encarnações seguidas. E hoje estão se reencontrando. Então, é um encontro junto de um reencontro. Falei, caramba, mas quem é que eu estou encontrando agora? Aí passou, depois de acho que 2 anos ou 3 anos, eu senti uma necessidade muito grande de falar com ele, mas não tinha a menor ideia do que. Aquilo era toda manhã, acordar e falar, meu Deus, eu preciso falar com o Divaldo. Mas eu não sabia o que era. E aí, por acaso, eu chego de um trabalho em São Paulo, de volta ao Rio, e uma amiga chega e fala, olha, eu tenho 2 convites para um seminário do Divaldo. E você quer ir amanhã cedo? Eu falei, caramba, nem sabia que ele ia estar no Rio. Fui, e no começo eu falei, vou lá falar com ele, né? E cheguei do lado dele, me agachei, ele estava sentado numa cadeira na frente, me agachei ao lado dele, ele tinha colocado a mão sobre o joelho dele e falei, Edivaldo, eu gostaria muito de conversar com você, 1 minutinho antes de você ir embora. Aí ele falou, olha, não vai dar, porque eu tenho uma palestra em São Luís, Maranhão. Ele falou, e não vai dar para a gente conversar. Eu falei,
não tem problema, fica para uma próxima. Eu senti, assim, uma felicidade, um alívio, porque eu não sabia o que eu ia falar para ele. Então, quando ele falou que não podia, para mim foi ótimo. A hora que eu fui me levantar, ele segurou a minha mão e ele falou, quem sabe até o final eu tenho uma mensagem para você. E aí eu fiquei imaginando quem que traria uma mensagem para mim. Falei, não tem ninguém, meus pais são encarnados, quem queria vir falar comigo, né? E aí, quando chegou no intervalo, ele fez sinal para me chamarem, eu estava logo ali, porque eu já fui para frente, e aí ele pediu que eu subisse lá no palco, e aí ele falou, Iraci, Joana de Ângeles está aqui do meu lado, dizendo para você fundar o Centro Espírita, que ela vai estar sempre ao seu lado te orientando. Quando ele falou isso, eu quase desencarnei, porque algo para mim, assim, eu não esperava, né? E eu fiquei inteira, tremendo, gelada, não sabia o que dizer. Aí eu falei para ele, eu falei, olha, Divaldo, eu não sei nem o que dizer, eu não tenho palavras para agradecer, não sei o que dizer. Aí ele olha do lado, dá um sorriso novamente, volta a olhar para mim e diz assim, Joana de Ângeles está dizendo, não agradeça, faça tudo aquilo que você já sabe. Falei, caraca, aí a coisa pegou, né? E a partir daquele momento, eu não titubeei nenhuma vez. Eu acredito, tenho total confiança na espiritualidade que me assiste há tanto tempo, e se é esse o trabalho que eu tenho que fazer, vou em frente. Em 15 dias, nós fundamos o Seja Barra. Convidei algumas pessoas, amigas, para iniciarem os estudos, começamos a fazer os estudos e fundamos o Seja. E tudo no Seja foi sempre muito rápido, né? O Seja vai fazer não, né? Fez 13 anos agora e nós já construímos um prédio de 4 andares, porque o trabalho vem domingo a domingo. E ela está sempre, sempre muito junto. Então, ela, nos momentos pontuais, né, necessários dentro dos trabalhos da nossa casa, ela vem, dá a psicofonia, dá o recado que tem que dar e ponto. Ela é muito clara em tudo que ela fala, ela é muito direta, e para minha surpresa, apareceu a Nise, que eu não fazia ideia de quem era. E aí nós viemos saber que a Nise foi uma grande psiquiatra, né? Aqui ela fez um divisor de águas dentro da psiquiatria, e ela mudou os parâmetros, a visão, né, que se tinha para uma pessoa sem rosto que se abandonava num hospital, fechava-se as portas e ninguém mais poderia falar daquela pessoa, ninguém queria saber mais, ficava lá abandonada, e ela resgatou tudo isso, a integridade, a dignidade, né? Integrou essas pessoas à sociedade novamente e fez um trabalho maravilhoso. Mas até então eu não sabia de nada disso, eu nunca tinha ouvido falar dela, não conhecia. E quando veio a mensagem que nós iríamos psicografar um livro, eu falei, meu Deus, eu não nasci para isso, não, pensei. Eu falei, bom, o negócio é o seguinte, o segredo é ficar quieta, não abrir a boca de jeito nenhum, porque eles vão esquecer, e eu também, né? E não dá certo, não é assim que funciona, né? Boa tentativa. Foi a minha esperança, eu não abri a boca, fiquei quieta. Passou 2 anos, aí eles chegaram. Está na hora de começar o nosso trabalho. Falei, caramba! E aí me acordavam 3:50 da manhã,
eu já acordava super assim, ligada, super, totalmente sem sono, a 1000 por hora, e a gente ia num aposento ao lado do meu, onde eu tenho uma mesa de trabalho, e ali, após a leitura do Evangelho, a doutora Anise começava a psicografia, só que eu não sabia quem era que estava psicografando, porque ali estavam sempre vários espíritos, em torno de uns 7 irmãos que estavam ali. Alguns eu sabia o nome, outros não. E eu não tenho o hábito de perguntar aos espíritos qual o nome, né? Enfim, a procedência, nada, porque eu já levei muito fora de espírito. Então, exatamente. Aí eu aprendi não perguntar. Falei, vai fazer diferença se ele falar José ou Benedito? Eu falei, não vai fazer diferença nenhuma. Eu falei, porque eu não vou saber se é ou não. Então, ficava quieta. Falei, chega, depois dos fora, chega. E aí, eu não sabia quem era daqueles espíritos que psicografavam, porque quando eu ia começar, né, a psicografia, eu começava a entrar num pequeno torpor e, ao me debruçar à mesa e começar a psicografar, eu já não sabia mais quem era que estava ali, né? Até que, quando a gente estava entrando no terceiro capítulo, ela veio, se aproximou de mim, estava todos eles ali, ela veio, se aproximou de mim e falou assim, Iraci, nós vamos estar mais tempo juntas agora. Aí eu pensei, falei, caramba, se eu estou acordando 10 para as 4 da manhã, agora eu vou virar noite e dia, né? Porque, poxa. Aí ela disse, eu falei assim, eu não entendi. Ela falou assim, pois é, nós vamos dar continuidade ao trabalho que está sendo feito. Eu sou uma médica psiquiatra e nós vamos passar a conhecer e vivenciar os trabalhos que iremos desenvolver. Eu falei, assim, que trabalho? Ela falou, o trabalho dentro da psicologia, da psiquiatria e da saúde emocional. Falei, então vai ver que é ela, porque o conteúdo dos 2 primeiros capítulos, entrando no terceiro, era dentro desse tema, né? Então, aí depois que eu vinha saber quem ela era, porque eu comentei com as meninas da diretoria do SEJA, né? Que toda manhã, todo dia elas perguntavam assim, e aí, como é que foi hoje? Eu sempre falava, teve o mesmo desfile de espíritos lá dentro do quarto, e um outro, e comentava alguma coisa, só que eu não sabia a proporção do que ela estava me falando. Quando ela falou que a gente ia ficar mais tempo juntas, eu pensei que eu ia ficar mais horas psicografando, sei lá, alguma outra coisa. E ao invés, não. Ou antes de iniciar a psicografia, ou após terminar a psicografia, ela me levava em desdobramento consciente para alguns locais, onde vinham, de acordo com os assuntos, partes dos assuntos que ela tinha psicografado ali. Então, eu ia parar na casa de famílias, por exemplo, eu lembro muito bem de uma família no Sul, eu sei que era do Sul pelo sotaque deles, pela forma de falar, que era um Ouviu, casal. pessoal? Os nossos ouvintes aqui do Rio Grande do Sul, nós temos um público do mundo inteiro aqui que acompanha o nosso canal. Mas tem o pessoal aqui do Sul que acompanha as aulas presenciais. Olha só quem é que está visitando vocês de madrugada. Se eu encontrar este pai e essas 2 crianças, eu reconheço imediatamente, porque é muito nítido. Eu estava lá, como se eu estivesse dentro da casa, dentro da sala deles, participando, vendo o diálogo, o que eles diziam, e você se sente assim, impotente, porque você ouve algumas coisas
e você não pode, você não tem como se manifestar. Você está num desdobramento consciente. Então, você não tem participação, né? Você está ali. Só que você traz registrado tudo que você sentiu ali, o que aquelas pessoas estão sentindo, todo o clima, a psicosfera, e aquilo mexia muito comigo, porque eu passava o dia inteiro sentindo a sensação. Por exemplo, no caso, né, do Sul, a criança é que comandava a família, né? Tinha um de 4 e um mais ou menos de 6 anos, e ele virou um tapa no rosto do pai, assim, que eu choquei, né? Quando ele disse, né? Papai, eu quero ir no shopping agora, o menorzinho de 4 anos. E o pai, filho, agora papai não pode levar. E ele, papai, mas eu quero ir agora. Ele, papai, já falou que não pode levar. Aí o maior entra na sala correndo e diz assim: eu também quero ir. Aí o pequenininho bota a mão na cintura e fala com uma firmeza, uma prepotência: papai, eu disse que eu quero ir no shopping agora. E a hora que o pai se reclina para falar com ele, provavelmente para explicar para ele: olha, não pode, né? Ele leva a mãozinha para trás assim e volta e dá um tapa na mão, assim, no rosto do pai, que o rosto vira. E quando eu vi aquilo, eu me choquei, porque é uma substituição, né, de posições, de valores, né? E aí eu falei, o pai vai tomar uma atitude agora, né? Aí o pai vira e fala assim para o filho: tá bom, filho, calma, o papai vai levar. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, uma coisa que dentro, falei, meu Deus, deixa essas crianças comigo uma semana. Eu falei, elas vão aprender a obedecer o pai. Porque são coisas, né? Como um rapaz drogado numa outra família, em que ele controlava os pais idosos, gastava toda a aposentadoria. Então, eles morriam de medo daquele filho. Então, a gente vai aprendendo os conflitos familiares, aquilo tudo que Joana traz, né? Que é extremamente forte. Aí você se depara com isso, com a Anise trazendo também, e de uma forma muito simples, falando assim: olha, se quando você passa os seus desafios durante a sua vida, você tivesse conhecimento desse conteúdo, do que as emoções significam na vida da gente, você sofria 80% menos na sua vida. E aí você olha para trás na sua vida e você fala assim, gente, então aquilo que eu passei aqui, lá, colar, tinha um nome psicológico e um nome psiquiátrico, e eu só não sabia. Então, é um autoconhecimento e um entendimento desse conteúdo que é fantástico, né? Foi uma experiência não teórica com a Anise, né? Foi uma experiência intimamente vivencial, que, olha que interessante que tu está nos trazendo, Iraci, que justamente ela te levou para aquela psicosfera, para aquele quadro, que infelizmente são histórias que chegam nos nossos consultórios, esse tipo de história, não é nenhuma novidade, por incrível que pareça, tem cada coisa estarrecedora que muitas vezes nós acompanhamos, e muitas vezes acompanhamos um tanto angustiados, porque nem sempre as ferramentas, elas vão a fundo quando a pessoa não aceita. Quando a pessoa não se coloca nesse mergulho nas próprias emoções, desse mergulho de autoencontro. Então, olha que interessante que tu está nos trazendo essa união de almas, de Joana com Nise, e tu fazendo parte desse time. Então, nós vemos assim que a entrada da Joana na tua vida tem um significado muito forte. Né? E só inicialmente, só ouvindo uma palhinha da tua história, eu já imagino a palavra trabalho.
aquele trabalho Nossa da alma, Senhora. né? Aquele trabalho que toca o coração, que a gente sabe que o trabalho espírita não é qualquer trabalho, porque existem as doenças do trabalho, doenças laborais, porque muitas vezes o trabalho, este nome, virou quase que um nome feio, porque muitas vezes ele é foco de uma robotização, ele é foco de uma busca ensandecida pelo mundo do consumo, e aqui nós estamos falando aos nossos ouvintes, este trabalho é o trabalho da alma. É o trabalho de tu ir aonde está a dor, porque a dor está lá fora, mas também está aqui dentro. E os Com certeza. espíritos, como são muito bondosos, né? Como Joana de Ângeles é muito bondosa, ela nos permite nos edificar, limpando as nossas chagas ao mesmo tempo. Nós não temos que estar douradinhos para então começar a trabalhar, né? Então, Exatamente isso. é isso aí, assim. Então, na tua vida tem esse significado. Eu gostaria de te pedir para tu, além de falar da tua vida, que eu tô achando maravilhoso, assim, eu fico olhando o tempo Ai, pensando assim, desculpa, eu não tenho que foi, falar, eu não tô foi pensando assim, intenção fazer eu autobiografia, adorando. não. Para mim, a gente fica 3 horas aqui, eu tô adorando. Mas vamos puxando também, eu gostaria de puxar isso contigo, a importância de Joana na vida de Iraci, olha que importante isso, essa trabalhadora, né? Abençoa ela com o chamado ao trabalho. Olha quantos trabalhadores, quantos médios a gente conhece, né? Assim, falando no campo de mediunidade, porque não é a única virtude que tem aí, tem muitas riquezas também na alma. Quantos potenciais nós vemos enterrados em personalidades que estão gastando o seu tempo se divertindo no mundo transitório, que até podem ter um prazer momentâneo, mas distraídos dos verdadeiros valores do espírito. São aqueles que às vezes a gente até quer ajudar, a gente até quer chamar atenção, mas a gente também não pode passar do ponto. A gente dá a nossa mensagem, que nem sempre é absorvida. E a gente sabe que são, muitas vezes, aqueles, talvez, como nós já estivemos em muitos momentos, tomara que não estejamos mais, né? Aqueles que vão se deparar com o arrependimento mordaz da espiritualidade. Quando dão-se conta que mergulharam na carne para um trabalho e ficaram no superficial. Ficaram no acessório e não no essencial. Então, Iraci, a importância de Joana agora é da mensagem da Joana. O que tu vê na tua trajetória das pessoas se abastecendo de Joana de Ângeles, a série psicológica, o Mestre de Amor, tantos livros, mais de 70, quando eu contei alguns anos atrás, agora já deve ser mais de 80, não é? É verdade. O que essa mentora está nos trazendo para a humanidade? O que nós precisamos buscar em Joana de Ângeles, Iraci? O conteúdo que ela traz e a paz que ela agrega ao nosso coração, de saber que é um espírito de tanta luz que está ali, não para simplesmente falar, olha, eu vou te iluminar, te abençoar, para você ser feliz. Não, ela olha e fala assim, eu vou ensinar você a se conhecer, para você não sofrer desnecessariamente. Eu vou ensinar você a entender a mensagem que a vida está te dando e a oportunidade. Nesse momento que nós vivemos agora, dando os primeiros passos, né, na regeneração, dentro dessa transição, né, que chegou no ápice, agora você fala, o mundo virou de ponta cabeça. Não, a gente está tendo uma oportunidade imensa. E com esse conteúdo dela, a gente aprende que nós não temos que ir atrás do outro para conhecer o que o outro faz, para julgar o que o outro faz, para analisar o outro, né? E querer que o outro modifique, olhando que o mundo inteiro está errado. Mas quando a gente faz esse mergulho interior, né, do autoconhecimento, a gente passa a ter consciência de quem a gente é, e aí, ao invés de eu julgar o mundo de ponta cabeça, um mundo inferior, um mundo maluco, eu vou mudar a minha postura, o meu comportamento, as minhas atitudes. Eu vou me mudando, mas com naturalidade. Porque aquilo que eu estou vendo, que me incomoda profundamente lá fora, é porque eu tenho dentro de mim também.
Então, eu começo a fazer um movimento de mudança, de transformação, né, nos meus hábitos. E isso é um efeito cascata. Eu falo que quando a gente quer mudar alguém, a gente jamais deve pedir para a pessoa se mudar. Jamais. As pessoas, a gente vê que se casam naquele sonho, numa fantasia de um casamento ou de uma paixão, porque eu olho no outro e me encanto com aquele outro, porque eu tenho que passar um momento de encantamento mesmo, né? A gente vê dentro da doutrina espírita. Mas eu moldo o outro dentro da minha cabeça. E eu acho que o outro tem que ser aquilo. E, na verdade, ele não é aquilo, porque eu não conheço. E aí eu passo a cobrar daquela pessoa mudanças para querer que ela venha se adaptar dentro de um estereotipo que eu quero para mim. Então, nesse momento, Joana está sendo fundamental na vida de todo mundo. Qualquer livro da série psicológica que você pega dela, você vai encontrar a sua autobiografia não autorizada. Você vai olhar e falar, caramba, ela está falando de mim. Como é que ela sabe disso? Eu não sou assim. Aí você vira a página e ela vem dizendo, olha, você disse que não é assim, mas você faz isso, 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 isso. Você fala assim, nossa, né? Eu acho que ela está conversando aqui comigo. Então, a gente pega esse material que ela tem, é uma receita de conhecer. Está lá no Evangelho, está lá onde Sócrates colocou, onde está naquele portal imenso, escrito, conhece-te a ti mesmo. Eu falo, Deus deu uma vida para cada um, que é para cada um tomar conta da sua. Ele não deu a sua vida para você e a do outro também, para você tomar conta. Como diz o Haroldo, né? Como diz o Haroldo, campanha pela vida. Cada um cuida da sua. É isso aí. Bem Cada um humorado ele. toma conta da sua. Né? E a Joana, a Joana, né, ela faz essa abordagem interior, desse olhar para o nosso mundo, porque justamente, como traz Jung, quando nós queremos que o outro se adapte à imagem de relacionamento que eu tenho, que a gente está trazendo esse exemplo, não há relacionamento, não há dois, há apenas um. Eu estou preso na minha imagem interior e quero que o outro se adapte. Ou também, como há as pessoas espelho, eu quero reproduzir exatamente o que o outro espera de mim, numa fantasia de que assim eu vou ser amado. De novo, não há relacionamento, eu estou sendo a imagem do que o outro quer que eu seja, e assim eu aparto para longe, eu me afasto do medo de trilhar a minha autorrealização. Porque se tem uma coisa que dá medo, é a autorrealização. Porque a partir do momento que há a busca da autorrealização, da plenitude, da integração psicológica, nós não apenas precisamos nos deparar com as nossas sombras psicológicas, conforme nos traz Joana de Ângeles, como também é o momento em que nós temos que deixar de lado as desculpas infantis, que a Anise traz ali no capítulo 2, as desculpas infantis, as defesas do ego, não é? É. E nós temos que, bem ou mal, chorando, muitas vezes passando por dores que até são verdadeiras, mas nós temos que nos responsabilizar dos nossos sentimentos. Nós temos que ter uma responsabilidade diante da nossa trajetória, até mesmo diante dos desafiadores enfrentamentos do pensamento coletivo, diante dos momentos de testemunho, os momentos de solidão que, se bem vividos, com a nossa vitória interior, se tornarão solitude, que é aquele momento de solidão sábio, que ao invés de nos apartar da sociedade, ela nos auxilia a encontrar o nosso eixo para melhor nos conectarmos à sociedade, porque senão a gente não se conecta direito, a gente entra na relação cheia de projeção, a gente quer tudo do outro que a gente queria dos nossos pais e não recebeu. Ou que recebeu e não valorizou também, né? Então, Exatamente. a Joana, ela entra naquele processo que o Divaldo já nos trouxe, de que quando ela se percebeu de que os espíritos
espíritas, com todo esse conhecimento maravilhoso que o Kardec nos traz, estávamos dispensando muitas vezes esse mergulho interior. Porque não há espiritualidade verdadeira se não começar pela chave interior. A gente até pode buscar uma religiosidade, uma espiritualidade lá fora, né? André Luiz está lá fora, Joana está lá fora, nosso lar está lá fora. E a gente não olha para dentro. E a gente vai acabar repetindo os mesmos equívocos da religiosidade extrínseca, não é? Então a gente tem que começar por dentro. E ao mesmo tempo, Iraci, eu tenho uma impressão muito forte, fica um chamado muito forte nas nossas mentes, de que Joana de Ângeles, com essa equipe que Divaldo já nos trouxe, que fazem parte Carl Gustav Jung, faz parte Nise da Silveira e outros trabalhadores que nós não sabemos, né? Os psicólogos desencarnados, que logo também serão reencarnados, que esta equipe está fazendo um trabalho de direcionar o pensamento psicológico e psiquiátrico para a verdadeira morada do ser humano, que é o espírito reencarnante. É a reencarnação que vem ainda anterior ao período da infância e é o perispírito, que modela as nossas necessidades, inclusive biológicas, de desenvolver patologias, tendências, umas positivas, outras negativas, para que nós possamos, ao buscar a solução daquilo, reencontrar aonde o nosso espírito se perdeu, não é? Então, justamente, eles vão trazer o elemento reencarnatório que hoje falta à psicologia. Então, eu lembro quando o Divaldo, em 2014, na Bahia, eu perguntei a ele sobre reencarnação de Jung, e ele disse que sim, está em preparação. Porque Jung foi aquele ferreiro que preparou uma faca adornada e não a apresentou. Diferente de Freud, que não chegou na reencarnação, Jung chegou na reencarnação e não divulgou. E é interessante que nós, pesquisando Jung, via historiadores, isso está documentado. Exatamente. Eu estive, né, na Suíça, na casa de Jung, em toda a escola, né? Aquilo é fantástico. Então, você tem ali os livros da época, as salas, os costumes dos estudos, de tudo. A Nise passou 2 anos estudando com ele, lá na Suíça. E ela veio para o Brasil e foi a precursora da psicologia, ela que trouxe a psicologia analítica e junguiana para o Brasil. Então, você imagina, o cabedal, por exemplo, para ela curar pacientes através da leitura, da pintura, da arte que eles faziam, ela conseguir entrar nesse inconsciente, porque a gente põe para fora. Na As mandalas que apareciam ali, né? As mandalas que foram surgindo nas pinturas como produto natural do inconsciente. Exatamente. E aí, você olha hoje e você fala assim, mas o que é que está acontecendo com a humanidade? Porque dentro das religiões, você acostumou com aquele pai que castiga, com pecado, vai queimar no mármore do inferno, vem das histórias, né? Você acostumou com isso. E mesmo dentro da doutrina espírita, a gente vê as pessoas que ainda continuam com aquele pensamento assim. Não abre para mim, para compreensão. Você pega o Evangelho, gente, tudo que tem no Evangelho, você pega daí os livros da psicologia espiritual de Joana, você vê aquele conteúdo. Você tem que simplesmente entender, interpretar que aquilo é para você, não está falando da vida dos outros, né? E eu fiz uma entrevista recentemente com um advogado e ele disse assim, ele é advogado, ele é professor, e ele disse assim que a quantidade de processos, de abertura de processos
para separação, para divórcios, agora, nessa época, nunca foi tão grande no nosso país, que agora está recorde. O próprio sistema, né, os juízes, eles estão olhando aquela quantidade e eles questionando, mas o que está acontecendo? Né? Essa crise. Aí você pega a Joana e coloca lá dentro desses lares onde Nise me levou. Simplesmente, as pessoas têm uma dificuldade imensa de relacionamento. Relacionamento para consigo mesmo e o relacionamento para com o outro. Então, tem uma projeção. Só que projeção que você vai fazer dentro do seu lar? Você não podia sair, não podia ir para lugar nenhum. Antes de uma pandemia, você fazia o quê? A coisa estressa dentro da sua casa? Ah, não tem problema. O marido vai para o trabalho, a esposa sai, vai para o trabalho, então vai para o shopping, não sei o quê. Relaxa, desopila a cabeça, ocupa a cabeça com outras coisas ali fora, depois volta para o lar, ou engole, ou bate uma boca, ou vai dormir, enfim. Você tinha uma fuga. Mas agora não tem a fuga. Você tem que aprender a se relacionar consigo mesmo, porque é o momento desse mergulho interior, né, do autoconhecimento, que ele é fundamental agora, e é o momento de você entender as suas emoções, os seus conflitos, e dessa forma você aprender a olhar o outro, o parceiro, sua parceira, né? E ver que se estamos confinados, Deus, o Senhor da vida, ele é perfeito, ele não erra. Então, cada um está onde tem que estar mesmo. Ele não escorregou do céu por descuido e caiu naquela casa e falou: ai, meu Deus, não era lá que era para ter nascido. Ai, era para ter nascido no vizinho, agora nasceu aqui agora. A cegonha largou, não é? Exatamente. Reencarnou sem querer, caiu no lugar errado, né? Nós temos essa tendência de cobrar da vida. Só um alerta aí, pessoal. Nós já vamos abrir para as perguntas. O Paulo já me disse que nós temos uma pergunta por enquanto. Acho que eu esqueci de avisar no início, então o pessoal já vai colocando aí as suas perguntas para essa nossa última meia hora. Está passando rápido o tempo, voando, né? Mas justamente isso aí, essa irresponsabilidade que, de alguma forma, surge dentro de nós. Né? Transição planetária é o momento que todos aqueles elementos praticados há inúmeras gerações, por diferentes períodos da história, que estão gravados no nosso inconsciente, eles vêm para a tona, assim como as questões das regiões umbralinas, que nada mais são do pegamos dentro de nós, eles vêm para fora, né? Seja na reencarnação de inúmeros espíritos, desde aqueles elevados que vêm nos auxiliar, desde aqueles inferiorizados que nós somos, que temos vindo aí com as nossas questões psicológicas, com os nossos conflitos, com as nossas más tendências ainda nos escravizando, é o momento que isso tudo vem à tona em um mundo interconectado, em um mundo em que as ideias estampam as telas dos WhatsApps, dos Facebooks, com muita facilidade, e está se perdendo o respeito do ser humano pelo próprio ser humano. Está se perdendo aquela noção de que mais importante do que a palavra, que agora voa, não é, ao vento, é a exemplificação. E é justamente isso que nós estamos buscando aqui, neste esforço conjunto, buscando Nise da Silveira, buscando Joana de Ângeles, que há tanto tem nos chamado para os nossos compromissos diante do Cristo. Porque não por acaso a série psicológica começa com Jesus e a atualidade. A humanidade, conforme ela nos traz, é incapaz de encontrar os próprios caminhos sem o código interno exemplificado por Jesus. Não é o homem Jesus, que tem uma importância magnífica, mas o significado do seu ensinamento.
E os espíritos, eles trazem isso, né? Eles trazem, por exemplo, que o chamado de Jesus, o chamado do Cristo, como um chamado interno para individuação, para a realização psicológica, que também implica um dever para com a sociedade, que este chamado ele está presente em toda a vida humana, sem exceção. Em segundo lugar, esse chamado vem do íntimo. Em terceiro lugar, todos podem atender este chamado, dentro das suas próprias trajetórias, das suas vidas. Em quarto, a nós e aos espectadores, o chamado é para a gente. A gente pode cumprir, não é? Você pode, e quando eu falo você, eu falo me olhando aqui na tela do smartphone, então eu falo você para mim mesmo, eu posso também, né? A gente tem que, tu falando assim, né, que dá os conflitos no lares, né, no lar, assim, a gente não tem para onde ir, até para o centro espírita, a gente não pode dar passe, né? Eu dou passe meus filhos em casa, né? Eu não posso mais doutrinar o obsessor da mesa mediúnica, então eu tenho que me olhar no espelho e doutrinar o obsessor que sou eu, que sou meu maior obsessor. Exatamente. Tenho que ficar me doutrinando. Eles vêm puxar o pé de madrugada, a gente diz assim, não dá para dizer assim, me espera na casa espírita, não é? Então a gente tem que fazer aquela oração. Vamos nos resolver aqui mesmo. Exatamente. Então, é justamente isso, Iraci. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Paulo, manda a primeira aí. Esperança Brasil, é o nome que a pessoa se identificou. Gostaria de uma sugestão de livro de Joana para conhecer seu trabalho. Também sou psicóloga. O autoconhecimento, ela tem dentro do livro Vida, Desafios e Soluções, é fantástico. Trabalhando, né, o autoconhecimento, ela vem falar do autodescobrimento. Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia espírita. Então, ela vem integrando junto do homem integral. Lê primeiro o homem integral, aí você vai fazendo a sequência. O homem integral é maravilhoso. Aliás, eu não posso falar nada, eu sou apaixonada. Todos. É um livro fantástico, que ela vai analisar ali o homem pós-moderno na nossa sociedade atual, né? E para quem depois vai buscar mais adiante, começa com o homem integral, depois vai buscar ali os ensinamentos psicológicos conceituais, está neste que a Iraci colocou, Vida, Desafios e Soluções, e no Triunfo Pessoal. Exato. Paulo vai mandando aí as perguntas. Pergunta, o que Joana de Ângeles lhe mostra, senhora Iraci Campos, sobre esta transição? Caindo de madura. Ela mostra o crescimento, ela mostra o encontro com a sombra, que é aquela que nós não devemos destruir, mas nós devemos nos integrar para entender e não fugir, porque essa transição que nós estamos passando, dando os primeiros passos, né, nos primeiros minutos dentro dessa regeneração, é a grande peneira. Eu costumo chamar de peneirão, né? Que é o momento de você olhar e o salve-se quem puder, mas não, eu vou ser bonzinho. Não é o ser bonzinho. É você saber quem você é e ter consciência de quem você é. É você saber o que você quer, o que você busca e quais são os valores da sua vida. Os valores hoje são diferentes dos valores de ontem. Então, Joana, ela vem trazendo com todas as palavras, dizendo, você está começando uma nova vida, iniciando uma nova vida. Iniciando. Olha o poder da renovação. Exatamente. Você não está
reassumindo a sua vida, recomeçando a sua vida, você vai reconstruir sua vida agora. Não. Você está iniciando uma nova vida dentro da sua própria reencarnação. Então, ela está deixando claro que não é necessário a gente desencarnar para iniciar uma nova vida, porque agora os parâmetros são outros. A consciência que nós precisamos ter conosco mesmo agora é diferente de antes, né? Então, a busca é pelo ser e não pelo ter, porque a pessoa passa a vida lutando para conseguir ter determinada coisa. Então, ela luta, ela se esforça, ela se debate, porque aquilo é o sonho da minha vida, é o meu objeto de desejo. Ela consegue aquilo e aquele objeto de desejo, ele dura uma semana, duas, porque você já tem. Aí você vai buscar o quê? Você vai buscar outra Isso coisa. não dizia na propaganda, né? Não diz a Exato. propaganda do smartphone. Olha que lindo esse smartphone. Você vai gostá-lo, mas se prepara, depois vem o vazio. Ele vai te servir, vai ser uma ferramenta e tanto, mas vai vir o vazio depois. Isso não está na propaganda, não é? Isso não é esperado. E nesse momento, o que acontece? Muita gente perdeu muita coisa material, pessoas que amavam e que retornaram à pátria espiritual e coloca isso como uma perda, que eu falo que não é perder, porque ela está muito mais próximo agora do que antes, porque alguém mudou de país, porque houve uma separação, uma traição, seja lá o que for. Perdi todos os meus bens e agora ela passa a fazer um mergulho interior para avaliar os seus valores e ela passa a dizer assim: nossa, eu dava metade da minha vida para ter aquilo que eu tinha. Ela não tem mais aquele objeto de desejo lá na frente. Pronto, acabou, não me interessa mais, eu só queria ter aquilo que eu tinha, porque eu não dei valor. Porque no momento que eu conquistei, eu passei a ignorar. Perdeu o valor. Né? Então, Pois ela é, vem para Iraci. Tem mais uma pergunta que eu vou pedir para o Paulo botar no ar novamente, que ele colocou aqui abaixo. Assim como a gente tem aquela experiência psicológica, só um comentário antes, né? Aquela velha história que faz sentido, né? Às vezes é quando a gente perde que a gente dá o valor. Quando perde um pai, né? Entre aspas, né? Que a gente falou, não perde nada, porque só está no plano espiritual. Mas vamos falar nessa terminologia, né? Quando perde um pai, quando perde um bem, quando perde um relacionamento, e aí que a gente sente, né? Porque daí cai as projeções. E a gente vê que estava projetando no outro, e aí que dá valor. Agora vamos imaginar o seguinte, e meus amigos, e quando a gente perde a encarnação? Eu me pergunto, Iraci, nós que de alguma forma, num trabalho de formiguinha, estamos tentando amontoar algum tipo de trabalho, quantas derrotas nós já tivemos em outras encarnações desperdiçando os recursos que nos foram dados para fazer, já naquela época, esse pouquinho que estamos fazendo hoje, que para nós é significativo, né? Então, quantas vezes nós perdemos para aprender a valorizar? Então, acredito que aí fica um chamado virtuoso de alma, né? De nós digamos assim, nos apropriarmos desse chamado interior para a presente encarnação. Tem uma pergunta aqui que eu acho que segue nessa mesma tendência da anterior, né? Quando a Iraci deu conta de que os ensinamentos de Joana de Ângeles haviam realizado o despertamento da nova Iraci, olha só. Quando tu te deu conta que a Joana ajudou a despertar a nova Iraci? Quando eu comecei os trabalhos com Joana de Ângeles, porque de repente ela veio dizer para mim assim: olha, não agradeça, faça tudo aquilo que você já sabe. É o momento que você para e fala assim: meu Deus, mas para quem que eu vou perguntar o que eu tenho que fazer agora?
Não, ela falou aquilo que você já sabe. Ou seja, passa a olhar para dentro, passa a dar valor para aquilo que você tem dentro de você, passa a se conhecer, tenha consciência de quem você é, e aí você passa a ser uma nova pessoa, porque você passa a modificar a sua vida, os seus parâmetros de valores passam a ser diferentes. Você olha, quando alguém está te incomodando demais, você começa a criticar demais, você para e fala, peraí, o que eu tenho daquela pessoa em mim? O que eu estou querendo esconder porque ela está mostrando aquilo que está dentro de mim? Então eu falo, peraí, então tem que mudar. E dentro desse conhecimento, eu passei a olhar as coisas que eu sinto e o valor que tem. E, principalmente, o que as pessoas olham, falam, dizem, eu passei a não dar valor. A gente se preocupa muito em querer ser aquilo que a gente não é, mostrar aquilo que a gente não faz, e quando a gente ouve o que o outro diz sobre a gente fala, mas eu não sou isso, porque eu queria que a pessoa tivesse uma outra visão que nem eu tenho. Então, a gente para pensar e diz assim, o que o outro pensa de mim, o que o outro acha de mim, é um problema exclusivamente dele, não é meu. Porque a partir desse momento, eu sei das minhas falhas, eu sei das minhas dificuldades de lapidação, eu sei das minhas resistências, eu sei onde tenho que quebrar essas resistências. Então, eu sei que o que o fulano, ciclano, beltrano fala, olha, critica, se eu tenho consciência de mim, aquilo não vai me incomodar. Mas se aquilo me incomodar, peraí, então eu tenho. A gente tem que abrir mão dessa onipotência de querer controlar o que os outros vão achar de nós. A gente até pode buscar passar uma mensagem adequada, mas aí nós temos que estar mais preocupados em corrigir em nós, para ter o que dar ao outro, senão nós não temos o que dar, né? A gente só quer receber e não quer dar. E isso que tu estava trazendo ali, Iraci, dessa renovação, né? Eu costumo dizer assim que é como se nós tivéssemos mais de uma encarnação dentro de uma mesma. O próprio Jung, ele vai nos trazer que, geralmente, até os 40 anos, é como se nós envergássemos a chamada personalidade, olha só, transitória. Para que, caso nós sobrevivamos, entre aspas, psicologicamente, aquele impulso do inconsciente que se dá na meia-idade, que vai pressionando a uma virada chamada enantiodromia, né, que é uma virada, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo, nós vamos integrando as nossas questões para surgir a nossa personalidade verdadeira. Que em termos espirituais, nós vamos dizer que é aí que o nosso espírito se manifesta mesmo com o seu potencial. Dentro de todas as transformações, este seria um momento ainda mais propício, não é? Porém, aí nós não podemos seguir pelo sentimento de manada, porque senão essa proposta de virada é aí que surge o surfista da meia-idade, não é? Aí é aí que surge, como eu brinco assim, eu brinco que é a Madonna da terceira idade, só que hoje, agora não dá mais para brincar, porque a Madonna já está na terceira idade, se eu não me engano, chegando. Então, é brincadeira, não é? Que é quando a gente quer andar, quando a pessoa de 40, 50 anos quer andar com a turma do filho, a turma da filha, todo mundo acha que eu sou irmão, que eu sou irmã, e aí a gente se confunde, enquanto que, olha, vamos olhar Paulo de Tarso. Nasce Paulo quando morre Saulo. Essa transformação que Iraci está se referindo, essa vivência psicológica, é justamente o que na antiguidade dava motivos para os antigos iniciados, como era dito, fazerem uma troca de nome. Porque, para que eles pudessem, através desse recurso, validar
uma transformação da sua personalidade. É aí que inicia o trabalho. E isso se dá a qualquer momento da nossa encarnação. Tem mais perguntas aí? O Paulo vai colocar uma outra. Vamos ver essa aí, tá? Ao nos defrontarmos, vamos aproveitar aí que nós temos mais 10 minutinhos, né? Ao nos defrontarmos com os nossos conflitos e dificuldades, como adentrar no processo de melhoria efetiva? Em uma renovação de nossos hábitos? E aí, Iraci? Bom, a primeira coisa, quando a gente se depara com conflitos, com as dificuldades do dia a dia, é olhar para dentro de mim e ver o que eu sinto. É aprender a analisar cada emoção que eu tenho. Quando eu consigo analisar a emoção que eu tenho e o que me gera, o que me provoca sentir determinada emoção, seja tristeza, seja inconformação, seja o sentimento de perda, o sentimento de baixa estima, seja, enfim, o que for, né? A mágoa, enfim, a raiva. Então, quando eu entendo e vejo qual é a situação que está me gerando aquilo, porque eu tenho que ir aonde? Na situação que eu estou passando. Se eu estou passando uma dificuldade, onde foi que essa dificuldade foi gerada? Eu não tenho que ficar batendo o pé e me revoltando e reclamando. Olha só, a situação agora é essa. Como foi, por que foi, quem é o culpado? Primeiro, que não tem que ter culpado para nada, porque nós não somos culpados de nada, em momento algum. Nós somos responsáveis por situações e atitudes, por escolhas, mas não culpados. E no momento que eu me vejo como responsável, eu sei dentro de mim que eu estou pronto e capacitado para transformar aquela situação o qual eu tenho responsabilidade. Então, é algo que pode ser mudado a qualquer momento, porque eu deixo de ter um problema, que é uma montanha na minha frente e eu não consigo atravessar. Então, nesse momento que eu me deparo com esse conflito, eu vou em busca da onde é que está vindo. Um relacionamento que não está bom, relacionamento com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus filhos, com meus vizinhos, minha vida profissional, com as perdas que eu sofri até hoje na minha vida. Então, eu vou olhar quantas vezes, olhando para trás na minha vida, eu passei por situações semelhantes àquela. Então, eu vou olhar aqui, se eu tenho sempre o problema financeiro, vira e mexe, eu tenho um problema financeiro, pronto, fico bem, tá, estabilizou, ai, graças a Deus, saí do sufoco, tal, daqui a pouquinho, tem gente que fala assim, eu não sei quantas vezes eu tive que recomeçar tudo de novo na minha vida, perdi tudo e tive que começar outra vez. Então, reflete primeiro a sua não aceitação daquela perda e sair atrás de buscar aquilo de volta. A segunda coisa, quando você se depara com esse conflito, qual foi a escolha que você fez e quais foram as atitudes que você tomou? Então, você vai ver que nas vezes anteriores, você não tomou a atitude certa, você não fez a escolha certa, porque você fez uma escolha, tomou uma atitude e a coisa degringolou, porque novamente você está passando por uma outra situação muito parecida com aquela. Então, você já sabe o que não dá certo, você já sabe o que você não quer novamente para a tua vida, e você sabe, então, as escolhas que você fez que tem que ser
modificadas. Então, a partir de agora, se eu estou de frente com esse conflito, as minhas escolhas têm que ser completamente diferentes das anteriores e, principalmente, a minha atitude de frente ao julgamento daquela situação. Então, eu sei que eu modificando a minha atitude, a minha escolha, eu vou modificar ao meu redor e a vida não vai me dar mais a mesma resposta, porque a minha resposta perante o conflito, ela foi diferente da anterior. E a vida, obviamente, vai me dar resposta diferente. Olha que importante isso, esse justamente está trazendo, excelente. Me identifico com muitas questões que tu está trazendo, estou trazendo como uma reflexão interna enquanto eu te ouço. É uma honra tu estares aqui conosco, e justamente esse é o mecanismo que Joana de Ângeles trabalha no livro, entre tantos, no livro Vida, Desafios e Soluções, quebrando com o mecanismo da culpa. Justamente esse nomear emoções, conforme a Anísia da Silveira, no livro psicografado pela Iraci, Reconstruindo Emoções, ela fala justamente, o indivíduo fala que tem ansiedade, mas vamos dar nome. O que é a sua ansiedade? Será medo? Será angústia? Será culpa? A gente pode ver se aquilo é uma espécie de agressividade, algum tipo de inveja. O que está por trás daquela ansiedade? Podemos adicionar outras coisas, é o medo de não corresponder a uma determinada persona, a um determinado status da sociedade que tu quer corresponder. O que está em jogo ali? É a nossa sombra psicológica, que é justamente a sombra, que nos traz o sentimento de vergonha em determinado público. Nós costumamos falar nos cursos sobre Joana de Ângeles, no canal TV Améris, justamente que é a vergonha que nos leva a já entrar enrabixado, às vezes, no local. O que dirá, se a gente tem isso no local de estudo, no local de trabalho, parece que as pessoas estão vendo o nosso conflito emocional, o que dirá quando entra no centro espírita, que não é que as pessoas ainda por cima têm mediunidade. Eu entro ali, a pessoa está olhando para o meu peito, a pessoa quer ler o que está escrito na camiseta, e a pessoa olha, a gente olha assim, está olhando para o meu chakra cardíaco, vai ver que eu estou em conflito. E já fica culpada, né? Porque ali, ainda por cima, as pessoas captam o pensamento. Então, é justamente a nossa sombra psicológica que Joana de Ângeles traz. O que é a nossa sombra? É o mal dentro de nós, mas não somente. É o mal porque é o que não está trabalhado. É o desconhecido. É até mesmo, por incrível que pareça, até mesmo potencialidades maravilhosas que estão ocultas e muitas vezes interpretadas como nocivas. Então tem muita coisa na nossa sombra, né? Porque como espíritos, em um mundo de provas e expiações, nós ainda não realizamos o self, não realizamos aquela semente que temos no nosso inconsciente, que é o código, a lei de Deus dentro de nós. O código do Espírito puro que um dia seremos. Então, nesse nível que nós estamos, é o momento que eu interpreto assim, que essa semente dá o estalo, para que agora ela vai passar pelas dores do crescimento e vai se realizar plenamente mais adiante nos mundos felizes. Porém, nós temos uma plenitude possível agora, que é o nosso trabalho sobre nós mesmos. Nós tínhamos mais algumas perguntas, Iraci, mas já estamos chegando aqui 1h15, que foi o tempo que eu te pedi, né? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço a oportunidade, agradeço o carinho, agradeço esse diálogo gostoso que tivemos. Desculpa se falei demais no começo, inclusive. Que não, claro que não. Inclusive, queríamos mais tempo para te ouvir ainda mais. Estás aqui para isso. Obrigada pelo carinho, você é muito generoso. Mas foi mostrar realmente essa ligação, esse conteúdo psicológico que vem trazendo para a gente como uma experiência que é mais do que uma preciosidade na vida, porque eu aprendi muito. Nossa, para mim foi a maior lição da minha vida e que eu carrego comigo sempre. Que fantástica a sua história. Claro que
no futuro vamos querer saber mais, não é, pessoal? Saber mais essa história da Iraci, como assim, nesse grupo de Joana? O Sérgio Lopes, quando estava fazendo o prefácio, ele nos contou, já nos contou já quentinho, né, que quando ele conversou contigo sobre Nise da Silveira, a Nise ainda respondeu, mandou um recado a ele, né, que não era as características de Nise que são um pouco diferentes no livro, é porque tanto ela, nós vemos Nise da Silveira no livro, mas nós vemos também outras características, porque dizem respeito a um grupo de espíritos, né? Capitaneados por Joana de Ângeles, por Jung, por outros tantos, que isso nutre o nosso coração de esperança de viver, de esperança da humanidade, de esperança na nossa própria caminhada, porque são recursos que estão dispostos a nós, né, pessoal? Então, a Iraci aceitou o nosso convite, eu conheci ela ano passado, lá no Mednesp do Piauí, já tinha assistido ela em outros locais, mas falar que a gente pôde conversar um pouquinho, né, lá tomando um Foi muito, cafezinho, é na sala verdade. palestrante, com aquela presença, tinha uma presença boa ali perto da Nise, olha, desculpa, da Iraci, olha o ato falho, tá? Desculpa, tá ao vivo isso aqui, né? Fazer o quê? Tinha uma, tinha uma Imagina. presença gostosa ali perto da Iraci, não é? Foi muito bom, né, a gente sentar ali e conversar um pouquinho sobre essa profundidade. Tem tanta riqueza aí dentro para a gente explorar e conseguir ter uma vida melhor, né? Se olhar com mais prazer diante do espelho, né? Com mais alegria. E isso é individual, né? E quando a gente senta e começa a dialogar sobre isso, a gente aprende demais um com o outro sempre, né? Muito bom. Foi excelente aquele dia, aquele bate-papo. Precisamos marcar outro. Quem sabe Ótimo, você vem aqui para o Rio, vem aqui conhecer o ótimo. sítio. Assim que terminar essa pandemia, né, estamos loucos para colocar-nos em serviço diretamente, olho no olho, né? Eu sinto tanta falta, sabe, Iraci? E como demorou um pouquinho até para se adaptar para esse formato que nós temos, porque nós não vemos o público, até sentimos um pouco o público, mas nós não vemos. Aqui a gente está ao vivo, mas tem muitos episódios do nosso programa que a gente grava direto com a câmera, não tem aquele olhar, aquele olho no olho, que nós temos tanta É, falta. Meus amigos, tu pode deixar a tua palavra final, Iraci? eu agradeço com muita alegria essa oportunidade de nós falarmos dessa busca interior que Joana nos ensina e essa oportunidade de falar com Alexandre, que é uma pessoa super querida, super carinhosa e que traz muito esclarecimento sobre Joana, não só como psicólogo, né, mas como a pessoa que mergulhou, né, uniu o espiritual, né, a psicologia espiritual. Então, uma gratidão, é um prazer e uma alegria poder estar somando. Eu não falo dividindo, não. Somando isso com todas essas pessoas que têm nos acompanhado aqui no seu programa. Obrigada, Muito, muito obrigado, muito Paulo. obrigado. O Paulo, nosso presidente da Associação Médico Espírita, está aqui no backup, Paulo Rogério. Né? Obrigado pelo teu incentivo, as tuas palavras de incentivo à minha pessoa, para essa busca, que vamos buscar. E, meus amigos, agradecemos a todos os nossos ouvintes do Planeta Fora, que têm nos acompanhado, mandado muitas mensagens da TV Américas. Agradecemos ao canal do Seja Barra, que está transmitindo o nosso programa hoje. Né? Estamos aqui também, tu estás convidado ao nosso canal e nós também estamos aqui chegando, né, no Seja Barra, no Facebook do Seja Barra. Aos amigos do canal TV Américas, conheçam também o canal do Seja Barra, tem muito material ali da Iraci, de outros colegas que estão ali Nossa, trazendo seus tem muito conhecimentos, seu trabalho. trabalho. Né? Temos instrutores muito bacanas, assim, empenhados, estudiosos dentro dessa área e que os cursos, né, que são dentro da psicologia espiritual é fantástico, a gente vem juntando tudo.
Isso aí, pessoal. Então, esse foi o nosso episódio de número 51 do Debatendo Joana de Angelis, aprofundamentos na série psicológica, e na próxima sexta-feira, o episódio Psicossomática na obra de Joana de Angelis. Nos encontramos lá, onde teremos Michele Ponzoni dos Santos, trazendo um pouco destes conhecimentos a todos nós. Um grande abraço, pessoal. Beijinho carinhoso para todo mundo. Beijo, Alexandre. Obrigado pelo carinho.